Uma boa tarde, uma boa tarde. Graça e paz para o seu coração. Que a luz do Espírito Santo esteja com você e que nós estejamos juntos nesta tarde. Uma boa tarde para todos nós, que o amor do Senhor recaia sobre todos os nossos corações e com paciência, com amor, com o coração de peito aberto para recebermos a palavra, nós nos alimentemos do pão da vida que vem através do nosso Senhor e da palavra do Senhor para as nossas vidas e para o nosso dia a dia. Verdadeiramente graça e paz, não é? Bendito seja Deus que nos reuniu nesta tarde, não é? Deste dia, nesta hora, no amor de Cristo. Não é? A Trindade se faz, o grande mistério que rege todo esse universo. O poder, a força, não é? Que está sobre todas as coisas. Um Deus que é único, que é a verdade, que é a vida, que deve ser reverenciado, adorado, amado. Neste momento, que nós nos projetamos, que mergulhamos dentro do cérebro do grande Senhor e que possamos nos alojar no coração dele que pulsa. E o pulsar do coração de Deus é vida, é graça, é paz, é libertação, é saúde, é luz. Sim, sim. Tira de nós toda ansiedade e nos faz navegar no mar tranquilo da vida. Sabe? Quando você entra naquele barco, não é? Não é o meu hábito, mas às vezes eu vejo filme, eu já vi pessoas também, não sou muito fã de ficar em barco, muito sincero, mas eu já vi pessoas que entra no barco, não é? E pega um ramo e vai, aquelas águas calmas, né? É lindo aquilo. Então, o Senhor nos faz navegar em águas calmas dos mares da vida. Amém? Com certeza. Por isso, nessa tarde, vamos, nesse momento, nos projetar e entender aquilo que Deus sempre fala e eu tomei como slogan inicial, como poder do manual da vida, a Bíblia, não é? Palavra inicial, quando o anjo desce à igreja e ele fala aí com a igreja, eu, você, nós, o anjo desce à igreja de Sardes e diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo, está falando, quer para a igreja. O tema da live de hoje, não é vencer a ansiedade. Não é? Vencer a ansiedade. Por isso, é o momento de você já, não é, estar nesse barco de águas calmas do mar da vida, já vai pensando aí. Quando você se projeta, se coloca, quais são as suas ansiedades? Quais são as suas ansiedades? Aquilo que muitas vezes deixa você ansiosa, preocupada, não é? É o tema da live de hoje, vencer as ansiedades. Por isso eu chamo você nessa intimidade de carinho, de estarmos juntos dentro do coração de Deus. O coração de Deus, porque é no coração dele, não é? Com ele que nós vencemos muitas das nossas ansiedades. Por isso, quero que você senta nesse barco nesta tarde. Que você senta nesse barco, que você se coloca nesse barco, não é? Esse barco aonde o remo dele é o Espírito Santo. E você começa a remar nesse momento. Reme. Você pode até fazer a experiência de fechar os olhos e ver num barco águas calmas. E assim você pegar o remo do Espírito e deixar-se guiar nesse momento, porque o Senhor vem falar claramente ao nosso coração. Ele vem dizer: vença toda ansiedade. Não é? É muito importante entendermos. E por quê? Porque nós sabemos que a ansiedade,
Veja, a ansiedade, ela é nada mais a ansiedade do que um excesso de preocupação. Então veja, aquilo que não era para estar, início, né? Ocupação. A ansiedade, ela age nos dois caminhos da pré-ocupação. Ora, ela faz você se mover demais. Ora, ela faz você se recolher. Então, por quê? Porque ela traz a pré-ocupação. É o excesso de preocupação. E eu sei que neste momento o Senhor chama você para estar conosco. Porque esse processo da ansiedade tem maltratado e judiado de muitos corações, muitas pessoas que não percebem, muitas vezes se vê com o coração ansiosa, não é? E a ansiedade, ela provoca, ela tem umas vertentes que ela chacoalha você de um lado para o outro, diante das situações que te vêm pegar de improviso ou se surpreender e faz você sentir preocupada. E é importante entender que a ansiedade não começou agora, de repente você se pergunta, por que eu sou ansioso, por que eu sou ansiosa? Não, ela tem uma raiz, lá atrás, no início. A ansiedade, o fruto dela, lá no início, começou pelo fruto da desobediência. Não é? Teve uma raiz. Se você volta na história da criação como um bom cristão e uma boa cristã que você crê na palavra de Deus, que é o manual da vida, a Bíblia, o manual, se você crer na palavra, a própria palavra narra na criação, quando Deus disse, naquele lugar não vá, daquele fruto vocês não comam, falou para os nossos primeiros pais. Ele disse para Eva e para Adão, lá não. Nesse lugar vocês não vão e não toca naquela árvore, não pegue daquele fruto, quer dizer, não faça o que eu estou pedindo. Só isso eu vos peço, mais nada. No mais, deixa que eu cuido de vocês. Não é? Mas, né, sabemos da história, né, e de repente toda a narração do manual da vida, a Bíblia, e aí eles tocam. E quando eles tocam na desobediência que agem contrário àquilo que Deus tinha pedido, eles sentem o quê? Medo. E ali, eles ansiosos, o que vai acontecer conosco agora? E eles, preocupados, eles já se veem e eles começam a se encher de malícia e de repente começam a querer se cobrir e acham que pode fugir do olhar de Deus. E começam até a se esconder. E diz a palavra que Deus chama os dois. Chama-os. E eles estavam escondidos, ansiosos, preocupados. E veja, a raiz da ansiedade começou lá atrás. Tudo por um fruto da desobediência. Quando nós nos deleitamos, que mergulhamos e que sentamos nesse barco agora de águas calma, e você pega o remo, não é? Você pega o remo do Espírito Santo e você começa a remar. E você começa a remar, você mergulha no coração do Criador e ele vai mostrar para você as vertentes da ansiedade e como ela tem feito muito mal, como as pessoas têm deixado se cair quando deixam ser pego e pega pela ansiedade. Né? O livro de Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25, vem narrar para nós, diz que a ansiedade, ela abate, quer dizer, ela joga, ela detona, em outras palavras, ela humilha o cristão, ela humilha aquele que ama Deus, ela humilha, ela joga, ela deixa você abatido, abatida, porque a ansiedade tem essa força de provocar isso, ela maltrata o coração, diz a palavra, não é? Mas ao mesmo tempo, diz o versículo aqui, versículo 25, a aflição do coração do homem o deprime. Veja, o deprime. Aí tem a segunda parte do versículo. Uma boa palavra restitui. Veja, se a ansiedade, se a preocupação o deprime, uma boa palavra levanta, sustenta e faz você ficar em pé.
É isso que o Senhor, nesta tarde, dentro desta live, vem falar conosco, veja, comigo e com você. Se o Senhor está usando os meus lábios, se o Espírito Santo quer usar os meus lábios nessa noite, não é que Ele me coloca como eu não, o Senhor vem falar conosco, porque os ouvidos mais próximos da minha boca é o meu, e olha que não dá nem uma caneta de distância. Então o Senhor fala conosco, Ele está usando a mim, comigo e com você, e Ele vem dizer, dê ouvido à palavra para que você possa estar preparado para os rudimentos e a proximidade das ansiedade que pode se aproximar. Por isso o livro de Provérbios mostra que a aflição, ela abate o coração. Ela destrói. A ansiedade, ela abate o coração. Mas uma boa palavra restitui, levanta, não é? Coloca você para cima, traz ânimo, traz alegria. O cristão que ama a palavra de Deus, ele entende isso, não é? E nós sabemos que a ansiedade, ela nada mais nada menos que é uma barreira para a graça. A ansiedade, ela tem também uma forma de protelar a graça de Deus. Ela protela, porque ela traz um sentimento de medo, não é? E aí, Paulo vem nos falar na carta aos Filipenses, no capítulo 4, não é? E vamos mergulhar um pouco mais fundo, porque eu quero orar com você, já. Eu quero orar, eu quero mergulhar, eu quero pedir ao Senhor pela sua vida e pela nossa vida. Veja, Paulo vem nos dar um recadinho aqui, no capítulo 4 do livro de Filipenses. Paulo vem nos dizer, a partir do versículo 6, Paulo vem dizer, não vos inquieteis com nada. Em toda essa circunstância, apresentai a Deus as vossas preocupações. Em outras palavras, Paulo está chamando. Qual o motivo da sua ansiedade? Da sua pré-ocupação. Como diz no início, a ansiedade, ela é o quê? Ela é um excesso, não é, de preocupação. Então Paulo vem dizer aqui, não se inquiete. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Mediante como? Com oração. Então Paulo já de antemão ele vem dizer que se você tem uma arma contra a ansiedade, ele diz a oração. Que oração? A oração da humildade, de súplica. Quando você se dobra e deixa-se levar no barco do Espírito Santo. E quando você mergulhar num processo de oração, você entra no processo do agradecimento, de gratuidade, começa a louvar o Senhor, porque a palavra diz isso. Súplicas e ação de graça. Aí ele diz, aí a paz de Deus, veja, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações, vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja, guarda o coração, os pensamentos, porque, como diz, a ansiedade ela é um excesso de preocupação que enche a mente e faz muitas vezes você se perder no mar da vida. Aí você enfrenta ondas, não é? Altas, ondas bravas. Aí, por isso que ele está dizendo aqui, Paulo, não é? A paz de Deus que excede toda a inteligência, não é? Haverá de guardar o coração e os pensamentos. Então Paulo já está nos dando aqui uma arma, sustentar nessa arma. E ele diz, não se inquieteis com coisa alguma. Por isso, é importante tomar consciência e entender que a ansiedade, como que ela age? Ela age como um vírus. Veja, a ansiedade, ela age como um vírus, não é? Então, ela atinge como? Todos os membros do corpo. A ansiedade, ela tem uma força tremenda, porque a partir do momento que você é infectada, que você é infectado com esse vírus, chamado ansiedade, todos os membros do teu corpo, não é? Eles são atingidos
pela ansiedade. Todos os órgãos do teu corpo, não é? Ele começa a ser atingido pela ansiedade. Por isso, eu quero, assim, quando vou mergulhar um pouco mais nesse tema, eu tenho uma live já há muito tempo atrás, mais de um ano, no meu canal no YouTube, sobre o tema ansiedade. Tem uma outra também. E hoje estou voltando no mesmo tema, mostrando de uma outra vertente o processo da ansiedade. Como de uma outra vertente? Às vezes você está no alto de uma montanha, olhando para uma situação a 5 quilômetros. Aí, de repente, uma outra montanha a uns 800, 900 metros. O outro está lá, tendo uma mesma visão. Então, são visões diferentes do mesmo lugar, da mesma situação. Por isso, nesta tarde, quero que você, de repente, pergunte para você agora. Pergunte nesse momento, dentro do teu coração, quais são as suas ansiedades. Veja, porque se você não percebe, os seus órgãos, os membros do teu corpo, está sendo atingido e atingida pela ansiedade. E se você não percebe, vai chegar um momento, porque a ansiedade, ela é o último degrau que ela te leva a já entrar, a abrir a porta do quarto da depressão. A ansiedade, ela faz você se deprimir. Se você não se preocupar, daqui a pouco já vem os sentimentos, porque os órgãos foram atingidos, e você vai precisar, não é? Precisar de uma intubação. De uma intubação, por quê? Porque vai precisar trabalhar nos seus órgãos vitais, entrar com a medicação potente do espírito, trabalhar na mente, porque os órgãos já foram atingidos. Por isso, eu quero que você abra o coração. Porque a ansiedade, ela é esse grande perigo, que a partir do momento que ela atinge todos os órgãos do teu corpo, e se você deixar para perceber isso logo mais tarde e demorar muito, quando você vê, você já perdeu todas as forças e muitas oportunidades, muitas alegrias e um tempo de paz você deixou de viver por causa da ansiedade. Por isso você precisa, nesse momento, nessa tarde, fazer o quê? Descobrir a raiz da sua ansiedade. Porque toda ansiedade, ela tem uma raiz. E é preciso que você, nesse momento, abra o teu coração e a tua inteligência para descobrir, nesse momento, a raiz da ansiedade. Porque ela tem uma força excomunal. E muitas vezes é preciso que, diante de um diálogo que Deus está tendo consigo e comigo, nesse momento, dentro desse processo chamado ansiedade, Ele pode estar tocando o dedo nesse momento na ferida e fazer você acordar para a vida e dizer: mas isso que está acontecendo comigo, é só um processo de ansiedade, preciso aniquilar isso. E qual é o remédio? Veremos já já. Já já o Senhor vai nos apresentar o antídoto. E Paulo já deu uma arma, a oração. Paulo deu a arma, a oração. Como ele diz em Filipenses, ele diz assim, ele vem dizer aqui: apresentai a Deus as vossas preocupações, não é? O Deus que excede toda a paz haverá de guardar os vossos pensamentos e o vosso coração. Então, Paulo diz: ore, súplica e louvor. Oração de súplica, de humildade e gratidão. Louvor a Deus. Paulo já deu a arma. Então vamos ver já, não é? O que essa arma tem de tão poderosa que nós possamos nos eliminar esse processo da ansiedade na nossa vida. Deus pode estar provocando como? Veja. Quando José do Egito foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado num poço, não é? Jogado num poço, maltratado, vendido como escravo. Depois ele vai como escravo, vai, né, viver
como um mordomo, mas antes entra em outro poço. Deus tinha uma promessa na vida de José. Os anos se passam, a situação se passa, o pai achando que perdeu um filho, o tempo passa e de repente José se torna um grande governador, um homem de poder, e Deus permite toda uma situação de dificuldade, de seca, de fome, mas só ali, naquele local onde José era o governador, tinha alimento para alimentar todos. E de repente o que acontece? Os irmãos, o pai manda os filhos, vai buscar também, senão nós vamos morrer de fome. E quando os filhos chegam, jamais imaginava que encontraria ali o irmão. O irmão o reconheceu e eles não o reconheceram. O que o irmão faz? Leva todos aqueles que era irmão, que ele não sabia que era irmão, para um jantar, convida eles para um jantar. E ali no jantar, ele começa a conversar e perguntar da vida, e há um grande momento, não é? Que eles falam, mas tem mais um irmão, tá faltando, então um vai ficar aqui, vai buscar, porque para saber se vocês não estão mentindo. Aí eles já começaram a entrar, começaram a se apavorar, a ansiedade já começou a tomar conta e eles não sabiam por quê, mas a ansiedade já estava tomando conta do coração deles, pois aquele homem que eles não conheciam não sabia. Quando eles voltam com o irmão mais novo e ali novamente José se revela. José se revela, sou o seu irmão. Choraram sim, abraçaram sim, mas era o choro do medo, o choro da ansiedade. Olha onde nós caímos, olha a armadilha, meu Deus, um falava para o outro, em outras palavras, que a linguagem de hoje era bem essa, estamos ferrados, acabou, então eles estavam assim, danou-se. Olha quem é o nosso irmão. Aí eles procuravam agradar, mas o coração estava tremendamente pulsando, estava quase saindo. Por quê? Por causa da ansiedade, de um sentimento de culpa pelo que eles tinham feito. Veja, o sentimento de culpa, o sentimento do medo provoca a ansiedade. Muitas ansiedades são de situações, de sentimentos de culpa, de sentimentos de algo que foi provocado, de algo que fez, e aonde eu vejo ninguém sabe, ninguém viu, mas qualquer vestígio de alguém que possa saber, já me faz ter sentimentos de medo, de ansiedade. E foi isso que Deus, usando José, e ali a mente dos irmãos dele já estava decretando, estamos mortos. O ansioso muitas vezes, diante de uma situação, ele olha, não vai dar certo. Olha, viu, eu falei que não podia, eu disse. O ansioso tem muito isso. E os irmãos olhou naquele momento e passou um grande filme na cabeça deles. Quem é ele? É o nosso irmão. Como é que nós vamos sair dessa? Nós o maltratamos, batemos, jogamos no poço, vendemos ele como escravo. José apavorou os irmãos. Apavorou. Deixou eles fora da casinha. Fora da casinha naquele momento. Não é? A culpa encheu o coração deles de ansiedade. Por isso, essa passagem de José nos faz mostrar que o sentimento de culpa também é uma vertente, uma grande vertente poderosa que gera ansiedade. É só você observar uma criança. A criança, quando faz alguma coisa para o pai e para a mãe, e que o pai pediu, e não sei o que, a criança chega, veja, a criança chega e quando a mãe vê, a criança já começa, não, mãe, não me bate, já começa e vai nas lágrimas. Ai, mas a mãe, por que você vê isso aí, mãe, bebê? E já começa.
A criança já vem lágrima e lava a cara, porque a criança já imagina a chinela, a cinta. A criança começa a se derramar e a voz vai lá em cima e chora. E a mãe nem pegou a chinela ainda. A mãe nem pegou a cinta e o pai nem pegou a cinta ainda. Mas os berros já se ouve a um quarteirão, a criança grita. Ah! Por quê? Porque já começou a sentir a dor. Já está sentindo a dor da chinelada e a criança se derrama. E às vezes ela imaginou 300 chineladas. Tomou uma, ou então, agora vai ficar de castigo. Vai ficar de castigo. Veja, o adulto não comete uma situação, o que ele faz? Ele guarda. Ainda que ele errou, ainda que está errado, o que faz? Ele guarda. Guarda aquilo para ninguém ver, e aí acha que, mesmo que outro saiba, o orgulho não deixa. Foi por isso que Paulo vem dizer, em Coríntios, no capítulo 13, Paulo diz, quando eu era criança, eu falava como criança, raciocinava como criança, desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Veja. Aí Paulo diz, e hoje me olho por um espelho e vejo confusamente, face a face, como eu sou conhecido. Quer dizer, eu estou vendo que eu preciso ter um coração de criança. Aquilo que Jesus diz, se não vos tornardes como criança, não entro, não ganho o reino, não ganho a graça. Então Paulo vem dizer, hoje me vejo confusamente, face a face, como eu sou conhecido. Quer dizer o quê? Paulo olhava e ver aqui a simplicidade e a verdade de uma lágrima verdadeira, de um arrependimento de verdade e de um grito de perdão, o adulto muitas vezes não tem. Aí é tomado pela ansiedade. E foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Quando eles foram descobrir lá na frente que não tinha nada a ver e que não era por aí, não é? Mas isso demorou, e José falou, não vou fazer nada, não, deixou eles convivendo com aquilo para que eles fossem entendendo que tudo o que ele queria. E José foi entendendo que dentro de todo aquele processo de prova que ele teve, José entendeu que estava por trás daquela situação a vontade de Deus. José entendeu que estava a mão de Deus por trás, por isso José tomou a atitude de deixar eles ver com o tempo que ele não ia tomar qualquer atitude de represália, mas deixou eles conviver e entender. Para que eles pudessem ser curados conforme o tempo, que eles fossem vendo a pessoa nova e quem ele se tornou. E que ele tinha dentro do coração, no DNA dele, o coração do Pai. O DNA do Pai, de fé. Veja, é muito importante quando Paulo nos chama a atenção, que ele diz que nós precisamos voltar o nosso coração como o coração de uma criança, não é? Os adultos perdem esse sentimento de criança. Veja, começam a sofrer pelo medo de se revelar de um segredo. Outros sofrem pela ansiedade, pelo medo de uma chantagem. Tem pessoas que têm o medo, não é? Porque sabe, cometeu uma situação que o outro sabe e fica com medo de achar, anda na rua, desculpa o termo, mas tem aquele ditado, né? Que o ladrão, ele não anda na rua à vontade como anda a pessoa de boa índole. Ele está sempre desconfiado, para ele todos todo mundo rouba. Aquele que faz, todo rouba. Então ele não se contém, ele não aceita que existe um processo de mudança no coração da pessoa. Uma pessoa ansiosa demais, que está no excesso, não é? Para se aproximar, e quando ela sente que alguém está aproximando, ela já desconfia. A ansiedade faz uma pessoa ficar com o coração cheio de desconfiança. A ansiedade tira das pessoas, tira a energia. A ansiedade veja, ela é um grande condutor que rouba. Sabe aquele fio que rouba? Às vezes você deixa um carro, já aconteceu muito com o meu carro, né? E me lembro da minha caminhonete, de repente deixei o rádio ligado.
Meu Deus do céu, uma luzinha que ficou ligada uma vez, acabou toda a bateria da minha caminhonete, tirou toda. Então, às vezes, uma situação está roubando a energia. E a ansiedade, ela rouba, é um condutor que rouba a energia. Ela tira a energia do corpo. Energia que é para fazer com que você se encha de fé. Até daquilo que, de repente, aquilo que nem vai e não tem mínima chance de acontecer. Que nem vai acontecer e de repente, olha, a ansiedade, ela provoca. E faz a pessoa se encher de pessimismo. Né? Faz você olhar para a situação, não vai dar certo. De repente é um exame que você fez. De repente você fez um exame, a pessoa já faz o exame e já está contando. Ah, não posso pensar assim, eu preciso confiar no meu Deus. Mas fica lá dentro, será? Ai, tomara que o meu exame dê certo. É aquela pessoa que vai numa igreja e de repente ali, ora, entrega-se, entra num processo de sentimentalismo. Ai, foi lindo, emoção, chorou, se entregou na igreja, foi lindo o momento da oração. Saiu da igreja alguém, e aí, como é que você tá? Ai, eu tô bem. E aquela situação, ai, eu nem sei mais o que eu faço, entreguei ali. Ai, olha, tá tão difícil, quer dizer, lá dentro entregou, e já lá fora já catou a bolsinha, jogou nas costas de novo para levar para casa. A ansiedade, ela provoca isso. Ela vai tirando a energia da fé. Uma sensação de insegurança. Vai colocando a pessoa. Tirando. De repente, no emprego, a pessoa olha, tem ali 5, 6 pessoas. Aí o patrão vê que de repente a empresa já olha e fala, ai meu Deus, todo final de mês, ai, a hora que recebe o pagamento, aí já fica, ai, esse mês não foi mandado embora. A ansiedade faz muitas pessoas dentro de uma empresa não ter tranquilidade para potencializar o seu trabalho, pelo medo de ser mandado embora. Ah, mas eu não, porque eu sou concursado nessa empresa tal. A ansiedade faz com que, mas será que eu vou ser remanejado? Olha para o chefe, olha pro líder e já imagina o líder como o quê? Não é como um carrasco. Tira todo um processo. Né? Faz com que, a ansiedade faz com que a pessoa amada, a pessoa que tem que ser o companheiro ou a companheira, não é? Para compartilhar a vida, a ansiedade faz você olhar para a pessoa e falar assim, tá falando isso para me agradar. Não é isso. Eu quero que você entenda. É porque você me ama. Por isso que você está falando assim. Eu não estou bem. Já começa. Já entra naquela música sertaneja, o Rio de Piracicaba. Não é? É lágrima que para tudo quanto é lado. Sabe? Então a ansiedade, ela faz isso. Às vezes, de repente, a pessoa está com um projeto de vida, um projeto de trabalho, não é? E de repente vai e no processo de execução, e de repente ali, né? Eu vou fazer isso. Aí de repente ele vê uma notícia, vê uma situação, olha, que legal isso, vai fazer isso? Vou. Né? Eu estou um projeto de vida, vai dar. Teve um amigo meu que fez isso. E aí? Não deu certo, ele faliu porque, pronto. A pessoa já volta para casa, de repente é um sinal de Deus, é um sinal porque, olha o que eu ouvi, diz que alguém fez e não deu certo, por que eu acho que foi um sinal de Deus. Mas o ansioso, ele toma aquilo para ele e muitos desistem, não vou fazer não. Olha, porque fulano, aí eu fui pesquisar, eu entrei e vi que, olha, muitas fecharam, muitos não deu certo. O ansioso, ele toma, ele compra situações negativas para a vida. Veja, é importante você entender e como você percebe que você tem a ansiedade. Quais são os flash que faz você perceber que você tem ansiedade e você precisa ser curado desse vírus que te infectou? Veja, porque o cristão, ele tem que dizer não para a ansiedade. Dizer não. Como diz o livro de Eclesiastes no capítulo 30. Diz não para a ansiedade. Então veja, a questão é, quando você é infectado, não é? Infectado.
A gripe é assim, quando você já começou a espirrar, né, tem até essa propaganda, né? Toma um aspirina, toma... né? Quando você é infectado, você já começa a sentir os sintomas, uma gripe. A ansiedade também deixa sinais. Quando ela se aproxima, ela dá sinais, não é? No corpo todo. Ela dá sinal na sua vida, não é? Bem como o ansioso, ele não respira. Quando você, diante da situação, você começa a ter uma sensação de uma respiração mais ofegante quando vem os pensamentos. As preocupações começa a vir, pensar se vai dar certo, se não vai. Aí você já começa. Um dos toques do ansioso, a respiração. O ansioso, a respiração dele começa a ficar mais acelerada, não é? E principalmente quando ele está recolhido, quando está sozinho. No meio dos outros, ele começa a se propor, não é? Até tenta sustentar para dizer que não é. Mas no fundo, a respiração dele, não é? E o que acontece a partir daí? Outro sinal. Os pensamentos começam a ficar desconexos, né? Não bate coisa com coisa. Começa a pensar uma coisa e fala, não posso pensar assim, não posso. Vai fazer um ser Jericó, nego vai fazer promessa. Não, é que eu tô com muita coisa na cabeça. E vai, daqui a pouco os pensamentos não batem. Os pensamentos começam a não bater. São sinais que a ansiedade está te infectando. Quando os pensamentos começam a ficar desconexos. Aí, por causa disso, você começa a se perder nas palavras. A pessoa ansiosa, ansiosa, ele se perde nas palavras. De repente fala, desculpa, eu não queria falar isso. Não foi nada. Daqui a pouco tá novamente. Altera a voz, não altera a voz. Ou então fala uma besteira que não devia falar. Mas isso que você falou não tem nada a ver. Desculpa. O ansioso, por quê? Porque ele não tem outra coisa na cabeça. Por causa de uma vontade, ou de um sonho, ou de um projeto que tem, começa, sem você perceber, às vezes no próprio meio que você vive, seja familiar ou social, você percebe que você se perde nas palavras. O ansioso tem muito isso, de se perder nas palavras. E quando ele vê que ele se perde nas palavras, que de repente fala assim, nossa, dei tanto furo, pode não admitir para o outro, mas para si, sim. Paguei um mico. O ansioso, de repente, ele começa a entrar no processo do quê? De irritação. A pessoa começa a ficar irritado, com tudo se irrita, não é? No trânsito se irrita, cai uma tampa de panela, se irrita, tomou um tropeção, mas se vai, nossa, tem que pegar o guarda-chuva, vai chover, nossa, aí volta, nossa, eu esqueci, cadê meu celular? A pessoa começa a se irritar, e se tá assistindo às vezes um programa, alguém passa na frente, sai da frente, espelho sem aço, e a pessoa já começa a irritar por tudo. A pessoa começa a se irritar por pequenas coisinhas. Tudo porque está dentro de um processo de trabalho, ou seja, na vida espiritual, material, profissional, familiar, social ou sentimental. Ou até um processo de cura, de busca, de tratamento. A ansiedade infectou porque ela traz um excesso de preocupação e a pessoa também é infectada. Com um dos sinais, a irritação. Se irrita com tudo, explode com tudo. Explode com tudo. Outro sinal. Nossa, o que foi que aconteceu com você? Não foi nada, é só a emoção. Mas por que você está chorando? Não foi nada. Eu estava pensando em umas coisas aqui, sabe? Nossa, o que você falou foi tão bonito que mexeu comigo. Não, é o ansioso. Ele começa a ficar emotivo demais. Se emotivo demais. Aí de repente, nossa, tá assistindo alguma coisa, aquela pessoa, nossa, o irritado, nossa, você não gostou? Nossa, você nem se emociona, é o irritado. E por outro lado vem o choro das lágrimas. Se pega chorando, porque a cabeça, o vírus está tomando todas as áreas do corpo. Está tomando, ele vai entrando. E aí o que acontece? Atinge o corpo. E como atinge? Vem a fraqueza. Vem a fraqueza porque uma pessoa ansiosa demais, ele não tem o prazer de paladar por o alimento. Não tem o prazer para se alimentar. A ansiedade faz com que ele nem sinta fome. Desculpa, eu nem consigo comer porque eu tô... eu não sei. Eu não consigo comer, sabe? Não vai. Eu preciso resolver uma situação.
E às vezes a situação é daqui a um mês. E de repente a pessoa vai sofrendo por causa da ansiedade. E se come alguma coisa, se comer alguma coisa, bate no estômago, como diz o próprio ditado popular, bate no estômago e aí é um estrago, não é? É um estrago. Por causa do quê? O sistema de ansiedade faz a pessoa, por causa disso, vai ficando fraca. E sabendo que o corpo precisa disso, passa a não raciocinar direito. E entra em que processo a partir daí? De inquietação. Veja bem, olha, outro sinal do ansioso, a inquietação. O ansioso, ele não... Não, se eu ficar quieto é pior, deixa eu fazer as coisas. E se pega uma vassoura e daqui a pouco, mas você já limpou aí, deixa eu limpar. Eu ocupado, me sinto melhor. É nada, é ansiedade. É ansiedade, quero fazer, porque não tem... Vamos sentar aqui para conversar, vamos assistir esse filme. Olha, vamos tomar um sorvete. Não, eu tenho que lavar roupa. Eu tenho que lavar meu carro. Não, A pessoa começa a criar situação por causa da inquietação. Não faz. E quando senta, parece que tá com aquele micuim, não é? Coça tudo, cruza a perna de um lado pro outro, depois cruza pra cá e coça o cabelo. Aí se é mulher tem um negócio de amarrar cabelo, enrola pra aqui, põe não sei o que, daqui a pouco enrola de novo, põe não sei o que. E aí o ansioso você percebe, daqui a pouco tá com os dedos assim, conversando e tal. Que dá risada e tudo, e os dedos tá ali, papapá, e não sei o que. Nossa, é verdade? Alguém me arruma uma água, por favor? Aí traz água, aí tá, não toma água, Nossa, mas você não estava com sede? É que eu tomo de pouquinho mesmo. Nada. É a ansiedade. É a ansiedade. A pessoa começa a criar situações. Ela não consegue ficar quieta, ele não consegue ficar quieto. Então ele quer preencher o tempo. É que eu tô nervosa, eu tô nervoso. Então, se eu não fizer alguma coisa, eu acho que eu vou explodir. Tudo isso é porque o vírus foi infectado. Lembra do início? No início que nós começamos a falar sobre a ansiedade? Qual foi o gerador da ansiedade? Lá no início, dentro do manual da vida que nos traz essa concepção da ansiedade. E se de repente você falar, nossa, eu não sinto isso. Se tem algum dessas vertentes acontecendo na sua vida, trabalhe. É hora de pegar a arma que Paulo falou. Segure a arma. Já foi falado, segura a arma. Se uma dessas vertentes te pega, já é o início de ansiedade. E ela é um perigo. Ela atrapalha. Aí o seu sistema metabolismo não funciona. Misericórdia, não funciona. Muitas pessoas entram até num processo de verticulite. Eu conheci pessoas que eu acompanhei, fui trabalhar, fui atender aqui mesmo onde moro. E eu sofro, a verticulite estava todo dentro de um processo de ansiedade. E foi uns 4 meses, atendendo essa pessoa uma vez a cada 15 dias. E hoje, graças a Deus, tá bem e acabou tudo. E vivia tomando remédio para isso, para aquilo, porque tinha verticulite. E já tinha feito tratamento e os remédios eram... Mas não... O que é? Por causa da ansiedade de pessoas que sofrem muito por isso. Perde a graça. Pessoas muitas vezes não se vê feliz. Não vê a graça no paladar, nos alimentos. E o ansioso, ele desconfia. A pessoa ansiosa desconfia. Sabia isso? Não sei. Verdade? Tem certeza? Meu Deus. Quem te falou? Eu tô te falando. Mas quem te contou? Eu vi. Será? O ansioso tem isso. Ele não confia. Ele tá sempre com a pulga atrás da orelha. Ele começa a desconfiar de tudo e de todos. Veja, é importante entender o quê? Que a ansiedade, ela não escolhe hoje classe social. Não, a ansiedade tem pegado todos, não é? Tem pegado todos, em todas as vertentes de área, infelizmente, não é? Nós temos um grande gerador hoje que está fazendo com que a ansiedade esteja entrando na vida de muitas pessoas. Tem uma vertente que vem de fora, que está tendo uma força tão grande que está conseguindo entrar e fazer com que as pessoas passem a ter um processo de ansiedade. E muitas pessoas estão caindo
e sendo infectado por esse vírus, não é por causa dessa vertente, o que é? A mídia. Tem pessoas que, tem gente que ama assistir, veja, cada um, mas tem gente que não vê a hora de ligar para ver o negócio do alerta, a cidade alerta. Não, você viu, matou, nossa, manhã, vem ver, estrupou, nossa, incendiou a casa, matou, esfaqueou, tombou, o caminhão pulou. Aí, quem tá fazendo o jornalismo, pode observar. Ele cita várias vezes, daqui a pouco ele fala assim, para você que está chegando agora, nós estamos falando desse homem, ele esfaqueou, deu 10 facadas, aí ele começa, foca aí, o helicóptero tá em cima, e a pessoa fica lá vendo, querendo na televisão, que tá sentindo lá dentro, e vendo a cena, daqui a pouco ele começa a contar, aí eles vão fazer análise, faz análise, e aquela coisa tenebrosa, e a pessoa tá na televisão, nossa, sai da frente que eu tô assistindo, você viu? Olha onde foi. E aí ele volta novamente. Para você que está chegando agora, mais uma vez, nós estamos falando, e vai. Quando termina ali, a pessoa levanta. Meu Deus, né? Aí vai fazer alguma coisa, está atrasado. No banho está atrasado. Uma leitura. Às vezes tem um amigo para conversar. Aí quando senta na mesa para comer, né? Tá com aquilo na cabeça. Você viu o que aconteceu aonde? Lá na cidade e tal. Meu Deus. Perigo. Vê se a porta tá fechada lá. Fecha a porta aí. As pessoas começam. A mídia é tremenda. E muitas pessoas não estão percebendo. E muitas vezes até mesmo pela rede social. Porque não tá tendo uma percepção como que a ansiedade, ela tem várias vertentes e começa a entrar na vida das pessoas, tirando a pessoa de sentir o prazer pelas coisas e pela vida. Porque não percebe as artimanhas de como eles trabalham para deturpar. Nós estamos vivendo um tempo de grandes desafios. O tempo que nós estamos vivendo é de grandes desafios. Na área profissional, há uma grande disputa, sim, para o mercado. Em cada área, nós vemos pessoas aí que estão focadas naquela área. Tem um monte. Se eu fosse, meu Deus, quantos consultores, palestrantes que eu conheço, que eu vejo com know-how bem melhor do que o meu. Mas eu não me julgo, eu também estou aí na fila, vamos também. É para todos, mas tem uns profissionais numa área, seja na engenharia, seja, enfim. Eles estão potencializados para a área, mas preocupados com quem vem atrás, ou com quem está indo junto. Ele não foca, não é? E não, eu posso dar o melhor de mim. Na vida profissional, isso tem pegado muito. Às vezes dentro de uma empresa, dentro de um setor de trabalho, onde tem 4 ou 10 atuando naquela área, um fica observando e tem sempre ali um preocupado e querendo sobressair com medo de perder a posição. Na vida profissional, isso tem arrasado. Na vida social, a ansiedade muitas vezes pega, tem pessoas que querem fazer de tudo para ser aceito. Tem pessoas que querem fazer de tudo para ser aceito ou aceita na vida social, naquele meio social. E às vezes, tentando até aparecer de uma forma alegórica, diferente, tentando até mesmo usar meios materiais para poder se aproximar. Na vida não, porque se eu me projetar, se eu não seguir esse padrão, eu não me encaixo naquele meio. Porque você viu, o meio que eu estou vivendo agora é esse. Até as pessoas estão deixando de ser eles mesmos ou elas mesmas, de se produzir, de se apresentar como é. Apresentar, não, puxa vida, e aí começa o quê? Não, eu preciso, nossa, esse nariz meu, não, é batata, olha a batata, não, eu preciso ir fazer uma consulta, porque se afilar mais, fica melhor, você não acha? Entendeu? E as pessoas começam, eu acho que eu preciso puxar mais aqui, né, puxar, é maravilhoso ver essas áreas de trabalho, isso é maravilhoso sim, mas tem pessoas que deixam de viver, deixam de sentir prazer pela vida, começam a se sentir ansiosos e ansiosas demais, com medo de não ser feliz, e começa a buscar padrões.
Padrão, porque eu preciso me projetar nessa vida social. Aí você olhar dentro daqueles valores de vida que você tem. De repente você olha para os seus valores. Valores que você traz de família, de vivência, valores de conduta, de moral. Você tem valores, mas aí o meio que você se projetou tem outros valores e que você vê que não bate. Ah, mas muitas vezes aí você começa a ficar ansioso e ansiosa porque você quer agradar. Aí você começa a querer fazer e até mesmo concordar e sorrir e aplaudir e ter que conviver. Você não se coloca como verdade. Aí o que acontece? Vem a ansiedade. Eu não sei o que eu faço. É porque se eu falar, aí se eu não ir, se eu não fizer, se eu, eu não sei o que. Aí de repente em casa, o que você tem? Aí de repente é com o namorado, é com o marido, é com o amigo, com o irmão, com a mãe, com o pai, ou com a filha, ou com o filho, enfim. Eu não sei. Mas por que você tá assim? Eu não sei, é que tem um amigo, tem uma amiga, tem um grupo, tem no meu trabalho, na empresa, tem uma pessoa, tem um funcionário, tem uma funcionária, tem um patrão, tem uma patroa. É que eu... Seja você mesmo. As pessoas não estão sendo elas mesmas e eles mesmos porque estão com medo dos padrões empregados. É isso, Isa? Quer falar, Isa? Quero. É muito interessante realmente a gente ver esse processo do ansioso e como temos e qual o caminho que a gente deve traçar para vencer a ansiedade. Mas antes disso, nós entendermos o que é a ansiedade, como ela nos pega, né? E é muito interessante como você vai mostrando essas várias vertentes da ansiedade. E uma delas também muito interessante, né, que o ansioso ele também é afobado, né, então ele faz as coisas com pressa, né, aquele negócio, né, quem não espera, quem não tem paciência e é afobado pra esperar esfriar um pedaço de bolo, ou pra esquentar uma comida, come quente, ou come gelado, ou come cru, né, tem até essa fala, que eu acho que não é muito nesse sentido, mas eu não lembro certinho como ela é. Que mostra realmente... O apressado come cru. Isso, o apressado come cru. Então vai mostrar que esse sentimento de afobação, de pressa, que também está ligado ao ansioso, faz ele tropeçar no caminho da vida, né? Então ele tropeça nas pedras, nas próprias palavras, como a gente vem trazendo, nas próprias atitudes. Então é muito interessante quando a gente vê esse processo da ansiedade que vem realmente antecipando, né, uma preocupação, né, futura de algo que vai acontecer ou algo que nem tem a hipótese de acontecer, mas a pessoa fica com essa preocupação, como você estava trazendo. Eu lembrei, por exemplo, daquele caso daquele Lázaro, né? Que, por exemplo, vou dar um exemplo de um estado, ele estava lá na Bahia e tinha gente no Rio Grande do Sul preocupada se ele não invadir a casa da pessoa. Então era uma preocupação de uma pessoa que estava do outro lado do país. Então a gente vê como que... Você fala aquele Lázaro que matou, não sei quem. Desse homem aí que... Tinha uma mulher que não dormia aqui. Pois é, então a pessoa fica preocupada e a pessoa tá em outro estado muito longe. Então, o ansioso, ele tem essa característica, né? Ele não põe em prática aquela frase, né? A vida é feita de passos e não de saltos. Porque o ansioso, ele quer pular para a próxima fase. Ele quer dar um jeito de passar logo, né? O ansioso, ele tem essa necessidade de passar pela situação. Ele tem medo, ele tem aflição, ele tem uma certa fobia de enfrentar muitas vezes uma situação, né? Assim como você trouxe dos pais, né? Como é que a gente vai encarar o Senhor? Como é que a gente vai fazer? Então eles tinham essa afobação, essa fobia de o que ia acontecer quando desse de cara com o Senhor, quando tivesse que enfrentar por ter transgredido, né? Por ter cometido o pecado. Então a ansiedade, ela traz isso no nosso corpo, né? Ela traz esse reflexo de ser afobado, né? Eu afobava. E a afobação, assim como, né, que é uma característica do ansioso e da ansiedade, ela atinge, como o Edson vem trazendo, né, a saúde psíquica, emocional, né, física. Então ela vem num conjunto muito grande em várias situações da nossa vida, né? Na física, né? Muitas vezes é o que você falou, né? Tem o tique de ficar mexendo a mão ou coisa e tal, ou até mesmo de se machucar muito por causa da ansiedade de ir pra frente, coisa e tal, né? Na emocional é isso que você falou, né? Os olhos ficam todo o tempo lacrimejando, né? Inundados, porque vem o choro, né? E mexe com os pensamentos, né? Na psíquica, esse negócio do raciocínio. Então, ela vem
nos desestabilizar e vem nos botar num processo muito grande de maus tratos, né? A ansiedade, ela vem maltratar aquele que ela contamina, né? Que ela finca suas garras, podemos dizer assim. Ela vem realmente judiar, ela faz a pessoa perder totalmente o controle, né? A ansiedade, ela faz você ter várias vertentes que juntas, né? Junta o medo junta com uma falta de ar, junta com um monte de coisa e a pessoa fica meia zureta, como se fala, né? Então, realmente, a ansiedade, ela vem trabalhar isso. E nós vimos isso muito bem, né? Como a ansiedade vem trabalhando na época da pandemia, né? Na época da pandemia do Covid-19, várias pessoas adquiriram, né? Um vírus que é até pior do que o próprio vírus, que muitas pessoas foram contaminadas pelo Covid e passaram bem tranquilas, mas tem outras que sofrem até hoje com essa sequela da ansiedade, né? Tem pânico, tem pavor e adquiriram outras fobias, outras manias, por exemplo, o excesso de se medicar, né? Várias e várias coisas. Então a gente vê como que ela vem trazer um descontrole. Na ansiedade faz a pessoa perder o raciocínio lógico muitas vezes, né? Ela faz a pessoa ser meio irracional. Então dentro disso nós vemos como que é forte, né? E a gente vê isso quando o Edson vem trazer para nós sobre a mídia, né? As redes sociais, como ela vem trazer a ansiedade, porque muitas pessoas veem nas mídias sociais algo que ela está planejando, né? Por exemplo, a pessoa comprou um carro, a pessoa adquiriu alguma coisa que essa pessoa queria, né? E o ansioso, ele quer, deseja e tal, e faz a pessoa ter um pensamento de obsessão, né? Eu tenho que fazer para conseguir isso também, porque aquela pessoa já conseguiu e começou a juntar dinheiro antes que eu, ou aquela pessoa tem no olhar do ansioso, né? Aquela pessoa tem um emprego que ganha menos que eu, como é que ela já conseguiu? Então vem uma indignação também da parte dos seus adquirir, né? Do seu obter. Então vem mexer em várias partes. E a ansiedade também, ela tá muito ligada nessa busca, né? Do ser, do ter, do poder, né? De adquirir as coisas, de ser alguém, coisa. Porque a ansiedade pega muito, porque é um lado que vem muito da contaminação, vem muito do óleo que o mundo coloca no nosso ser quando nós não estamos no Senhor e imergidos, né? E cheios do óleo do Espírito Santo, né? Então, quando nós temos esse olhar mais voltado para isso, quando nós deixamos o mundo, né? E as situações do mundo e as situações que vêm trazer para nós esse olhar, vem a ansiedade em conjunto, né? Então, ela pega e a pessoa, por esse afinco, ela acaba não tendo um controle nessa situação, né, do ser, do ter, do poder. Então ela acaba adoecendo a si mesmo, né? Então é algo que você faz contra, é uma luta que você tem que fazer contra si mesmo, né? De deixar a cabeça esfriar, né? Respirar, focar e não se deixar ficar ansioso, né? Então é muito interessante quando nós vemos isso, porque daí nós vemos como que, partindo e vendo esse processo de como que a ansiedade ela vem trabalhar muito nisso, nós entendemos que a ansiedade realmente ela leva a uma incredulidade, né? Faz a gente desacreditar da palavra do Senhor. Então muitas vezes quando nós olhamos para Filipenses 4, como o Edson vem trazendo, né? Mostrando qual que é o remédio, qual que é a arma que a gente luta contra a ansiedade, né? A oração, as súplicas, a ação de graça. A ansiedade, ela leva uma credulidade, o ansioso não acreditar que a oração vai dar certo. Não, o Edson estava trazendo isso um pouquinho para nós. A ansiedade não vai dar certo. Eu já orei tanto, já pedi tanto pela mesma situação e não acontece. E a pessoa fica nessa batalha, fica nessa reclamação, nessa murmuração. E é algo que a gente sabe que não edifica, que não nos leva pra frente e faz realmente a gente desacreditar da arma, a gente desacreditar da força que ela tem. E todo mundo consegue compreender, por exemplo, quando a cultura milenar, né, ali dos samurais,
eles falam muito isso em relação à sua arma, né? Que a arma do samurai, que se chama katana, ela é uma extensão do corpo do samurai, né? Então ela tem que, os movimentos que ele faz com aquela arma condizem, né, e são uma extensão do seu próprio corpo. Então eles têm a confiança também na espada, né, que eles vão conseguir acertar o golpe e tal, porque eles estão sob o controle dela, né, porque ela faz parte do seu ser, assim como uma mão, uma orelha, uma perna. Então é um conjunto. E quando nós tomamos posse disso, da palavra do Senhor e da nossa oração, trazendo ela como uma continuidade, uma extensão, onde nós conseguimos fazer de uma forma fluida, confiando, né, tendo a certeza, assim como eles dão esse exemplo dessa cultura, né, nós conseguimos enxergar a palavra do Senhor e a possibilidade de sim deixarmos de ser ansiosos e ansiosos, de deixarmos de lado a ansiedade e que ela domine o nosso ser, que ela seja controladora, né? Que ela controle os nossos passos, as nossas atitudes, né? O próprio Senhor lá em Mateus 6,30, né? Quando ele traz para nós que nós não devemos nos preocupar, né? Não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem por vosso corpo, pelo que haveis de vestir, né? Ele vem trazer para nós isso no 25, né? Mateus 6,25. Depois ele vem traçar e mostrar para nós, para que nós não nos preocupemos, mas já vou comentar isso, mas daí lá no 30 ele vem mostrar para nós, né? É quem dirá vós, né? Homens de pouca fé. Então ele vem mostrar que realmente a preocupação, a ansiedade, ela gera a incredulidade, né? Ela enfraquece a fé, ela vem fazer a gente se descolar, de sair, né? A gente se sabotar e sairmos da nossa união com o Senhor, né? A gente afastar-se do Criador e assim, né, transgredimos e a nossa confiança, a nossa aliança com o Senhor. Então vai mostrar assim que a preocupação excessiva, né, que esse sentimento de ansiedade, ele vem trabalhar realmente contra nós e não ao nosso favor, né? Então é muito interessante quando o Senhor vem chamar a nossa atenção em Mateus 6, né, 25, quando ele vem mostrar, né, por que vos preocupais, né? Não vos preocupeis com a vossa vida. Ele ainda cita, né, que os pássaros, eles não trabalham, não juntam dinheiro, mas o Senhor os alimenta, né? Então, eles não semeiam nem ceifam e o vosso Pai os alimenta. Depois ele vem trazer, por que vos preocupais com as vossas vestes, né? Com a vossa roupa, com o seu apresentar-se, se você vai ter ou não uma roupa, que muitas pessoas, assim como nós estávamos trazendo ali, né, no ser, no ter o poder, elas querem expressar pela sua roupa, né? Pela sua maneira de vestir e tal. Por que vos preocupais com isso, né? Os lírios do campo foram muito mais bem vestidos pelo Senhor do que o próprio Salomão nos seus tempos de glória, né, e tal. Então a gente vê como que o Senhor vai mostrar para nós que a preocupação, né, que está totalmente ligada à ansiedade, não deve habitar os nossos corações e não deve fazer parte da nossa vida. E dentro disso, o ansioso, ele tem esse sentimento da incredulidade, né? É fácil falar, é fácil a gente ver muitas vezes. E quando a gente consegue olhar para a arma, né, para o remédio, para a ansiedade por excelência, que é a palavra do Senhor, que é prescrita, né, pelo médico por excelência, que é nosso Deus, nós entendemos e nós nos curamos por meio dela, né? Nós entendemos que a ansiedade não deve habitar o nosso ser, e sim, se nós confiamos no Senhor, se nós tomamos posse do que está escrito, né, que nós não devemos nos preocupar, porque o Senhor dará para nós, Ele não vai deixar nada nos faltar, como Ele vem trazer muitas vezes. Então, é muito interessante e muito lindo quando nós vemos isso, né, e daí nós compreendemos como que o Senhor age nas nossas vidas, quando nós largamos mão da ansiedade, né, e nos entregamos nas mãos do Senhor. E é muito, muito interessante que nós vemos como que a ansiedade, né, ela é uma chave, ela é um princípio, uma porta, né, para um ataque de pânico, né, um ataque de ansiedade gera um ataque de pânico também, e vai causar muitas vezes depressão, e aí vai até, né, infelizmente, vir a morte, né, muitas vezes uma depressão a pessoa leva a um suicídio, a várias e várias situações muito trágicas. Então nós vemos que sim, é um assunto sério, né, então muitas vezes nós levamos como algo que
banal, né, a ansiedade, porque tem muitas vezes que pessoas que julgam assim como a depressão, né, muitas pessoas julgam, depressão o quê, né, nada, isso é besteira, isso é nada a ver, então muitas pessoas julgam também a ansiedade, assim como julgam a depressão, os ataques de pânico, né, é besteira, isso é fingimento, coisa da cabeça da pessoa, isso aí é muito mimado, coisa. Então vem várias e várias falas que vem trazer que a pessoa que tá ansiosa, né, que tem esses sentimentos, está errada, é coisa da cabeça e gera mais ansiedade, porque a pessoa fica pensando nisso, eu tô doido, o que tá acontecendo? Então a ansiedade, ela vem trazer isso pro nosso ser, ela vem nos trazer essa falta de controle nas nossas próprias ações. Então é muito lindo e é muito interessante como a gente vê como o Senhor vem mostrar para nós como nós vamos vencer a ansiedade e que nós devemos sim ter essa vitória na nossa conta, porque ela vai nos aprisionando e nos deixando longe do caminho do Senhor, né? Do caminho da verdade e da vida que é Jesus Cristo, né? Ela nos afasta porque realmente ela traz e com ela esse sentimento de você duvidar, né? As dúvidas como a Edson estava trazendo. Será que realmente vai acontecer isso se eu seguir a palavra do Senhor? Será que essa situação vai acontecer? Será que eu vou conseguir me curar? Será que isso não é besteira mesmo? Acho que não vai dar em nada. Então, realmente, nós vemos esse reflexo nas nossas vidas, nas nossas atitudes e nas nossas ações. É interessante. E até quero dizer algo. Ela fala de carteirinha. Até uma carteirinha que ela jogou fora. Graças a Deus. Era de carteirinha. Me lembro que há algum tempo atrás, quando ainda ela estava estudando, já há algum tempo, muito tempo atrás, encontrei com o pai dela um dia e ele disse pra mim assim, como é que aí as meninas, Isadora não tá bem e tal, acho que na escola, eu não sei, ela tá sempre daquele jeito e tá meio nervosa, eu tive que buscar, falou, vou lá. Aí eu me lembro que eu cheguei à tarde, eram umas 4 horas, passei, eu vim. Aí cheguei, bati, aí abriu a porta, era ela. Na porta da sala eu falei, olha pra mim. Né? Falei, olha pra mim. Ela assim, falei, olha pra mim. Ela olhando. Deu. Falei pra ela, deu, acabou. Para com isso. Aí comecei. Você tá bem? Você olhou pra mim? Ela começou a chorar. Falei, ela tava chorando. Falei, não vai chorar não. Vai levantar a cabeça, você tá bem, você é forte, você tem Deus, tem uma família maravilhosa, você tem saúde. Daqui a pouco ela tava assim, e tal, e a lágrima foi embora, e foi uma injeção pra chacoalhar. Por quê? A ansiedade, ela não tava conseguindo sentar na carteira dele, não conseguindo enfrentar professores. Não estava conseguindo imaginar entrar num ônibus. Então já estava ali um passinho para abrir a porta da ansiedade. O vírus já tinha sido infectada. Já tinha sido infectada pela ansiedade. Mas a depressão já estava esperando um pouquinho, gritando na porta, deixa eu entrar. Então veja, é complicado. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão quando você falou da aparência. Tem muitas pessoas que têm raiva de espelho. E olha no espelho não para simplesmente, olha para fazer crítica. E já fica ansioso e ansiosa, às vezes com a espinha, com o cabelo, com a aparência, se é magro, se é gordo, se não sei o que. Eu preciso parar de fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E começa às vezes sai dali, o que foi? Se não vamos sair? Eu vou, não, vamos, tô bem. É nada, tá com raiva da roupa, que depois tá com raiva da vida e começa a entrar num processo de ansiedade. Voltando a outro ponto interessante, até dou como testemunho. Como tivemos o tempo de Covid. Nesse tempo de Covid, eu atendi muitas pessoas por vídeo, né? Por vídeo. Ligava ali o vídeo, vamos atender por vídeo, eu sentava, às vezes era madrugada. Né? Ela mesmo foi uma. Né? Então, assim, atendendo pessoas, porque o processo da ansiedade pegou muitas pessoas e o que levou muitas pessoas também, não é? E Deus assim permitiu, foi a ansiedade. Muitas pessoas, infelizmente, não estão no nosso meio hoje, justamente por causa da ansiedade. Não é? Eu me lembro que uma, lá do Paraná, a Sandrinha, faleceu de Covid. Uma amiga de caminhada da espiritualidade. Então, de repente, e ela entra comigo conversando no WhatsApp, ela me chamava de coisinha. Coisinha, e aí, como é que você tá? Você pegou Covid? Peguei e já foi. Mas aí, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem. Não tem sequela? Eu falei, não tem sequela.
né? Foi curado, eu tomei chá, eu tomei remédio, papapá, foi difícil, mas foi. Ai, coisinha, eu tô com tanto medo, eu vi. Eu falei, o que que você tem, criatura? Ai, eu já comprei, aí tem um remédio, o Ivermectina, eu vou falar aqui mesmo. E aí ela disse, ai, eu já comprei 100. Eu falei, pra que tudo isso? Aí eu comprei pra ter, eu falei assim, escuta, calma, vai com calma. Ela já estava com um processo da ansiedade avançado. O medo tomando conta dela. Medo. Eu falei, pelo amor de Deus, nós precisamos conversar mais. Eu quero que você me chame mais para conversar, porque você está ficando ansiosa, o medo está tomando conta de você. Para que comprar tanto remédio? Para que você está assim? Que medo é esse? Não é? E foi, de repente, ela some das redes, não fala comigo, some, e eu chamo às vezes no WhatsApp, ela, e de repente eu fico sabendo, tá com Covid. E ali, né, foi. Ele pegou muitas pessoas por causa aonde ele entrou, infectou, ele vai trabalhar, porque acelera o metabolismo. E de repente ali a pessoa passa a entrar num processo de sofrimento. Sofrimento, quantas pessoas tive que visitar, ir pessoalmente, botava máscara, botava tudo, e chegar e levantava. Para com isso. Né? Para com isso, porque ela já foi infectada, ela vai entrar. O livro de Eclesiástico, capítulo 30, versículo 26, diz que a inquietação traz a velhice, envelhece a pessoa antes do tempo. Leva a pessoa a um processo de envelhecimento, seja na aparência, de vida, psicológico, em todos os sentidos, antes do tempo. Por causa da inquietação. Veja, é muito importante entender que a ansiedade, ela é uma barreira para a graça. Faz a pessoa atropelar a vontade. Veja, a ansiedade faz a pessoa atropelar o processo da vontade de Deus na vida da pessoa. Deus, de repente, tem um processo de bênção na vida, mas a ansiedade da pessoa não deixa a pessoa esperar no Senhor. Veja o caso de Abraão, não é? Com a mulher deles, Abraão e Sara. Deus prometeu para Abraão que daria a ele um filho. Deus disse a Abraão, te darei um filho. Mas Sara não suportou a espera. Sara não suportou, não acreditou, não tomou posse. Sara foi tomada por um processo de ansiedade, de nervosismo. Sara foi indo, não aguentava. Tem pessoas que não ouvem, tem que dar crédito à palavra do Senhor. Por não dar crédito quando o Senhor fala, a pessoa entra num processo de ansiedade e atropela as bênçãos de Deus, protela as bênçãos de Deus. E muitas vezes até fecha a comporta do céu por causa da ansiedade. Aí Sara foi tomada por na incredulidade, não tomou posse, fez a cabeça de Abraão e trouxe Agar. Para que se deitasse com Abraão, porque precisava sair de Abraão. Não é uma continuidade. Precisava que Abraão tivesse um filho. E ela não esperou no Senhor. Não esperou. E de repente, dentro desse processo todo, vem Ismael. Nasce o filho de Agar, filho de Abraão, e não era filho de Sara, conforme a promessa de Deus. Passa o tempo e acha que tudo era aquilo. E Deus diz para Abraão, não é Ismael o filho da tua promessa que eu te fiz. O filho da promessa é teu, mas Sara. Mas Deus diz, vou cuidar de Ismael. Mas o filho da promessa é teu e de Sara. Aí vem o filho de Abraão. Depois, Deus cumpre a promessa que Sara não suportou por causa da ansiedade. Não vai, não adianta, não tem mais jeito. E atropelando a vontade de Deus. Por não tomar posse da vontade de Deus. Não tomar posse do quê? Da palavra do Senhor. Não é? A ansiedade, ela gera, não é? Um grande degrau que ela vai gerando, levando a pessoa a recolher do tempo e do meio do convívio. Por isso que Jesus, em Mateus, citado por você, no capítulo 26, de versículo 28 a 31, Jesus ele fala, né? Por que vos inquietais?
Veja, tem pessoas que estão preocupadas demais com o corpo, com o que vai vestir, porque eu tenho que comprar, porque tem que se apresentar, porque aquela roupa. Por que vos inquietais com as vestes do corpo? Olha, ele diz, olha os lírios do campo, né? Aí ele diz, entretanto vos digo, nem Salomão, no auge da sua riqueza, se veste como um lírio. Se Deus faz assim com a erva do campo, que não faz com você? Aí o versículo 31 vem dizer assim, não vos aflijais, quer dizer, para que essa ansiedade? Nem digais o que vai comer. Tem pessoas que ficam, ai meu Deus, não vai ter comida para amanhã. O que vai fazer? Não tem dinheiro para comprar e fica. E vai sofrendo antes. E o Senhor diz, basta a cada dia o seu cuidado. Não é porque amanhã não sabe se vai estar aí. A ansiedade faz muitas pessoas se perder no tempo. A ansiedade faz muitos perder a graça. Deixar de valorizar até a própria família. Deixa de valorizar até a própria casa. Por causa da ansiedade, a pessoa começa a viver um tempo da escuridão. Ofusca. A ansiedade ofusca. De repente você não valoriza a família. Não valoriza as coisas, os bens que você tem. Por causa do processo de ansiedade, e muito, você passa a olhar a vida, mas o que está acontecendo com você? Para de ficar assim. Veja, como é importante tomar consciência disso. A ansiedade ofusca a visão e afasta Deus. A ansiedade ofusca. Muitas vezes você fala assim, não, mas eu acredito em Deus. Mas a pessoa ansiosa, o medo provoca a ansiedade provoca o medo, os dois são irmãozinhos. A ansiedade e o medo andam de mãos dadas. A ansiedade e o medo são amiguinhos. Eles andam de mãos dadas. Então ele provoca e faz muitas vezes você se atropelar. Você se atropela no tempo. Eu me lembro que, olha o que a ansiedade faz. Eu era molecão e eu ia, né, morava num lugar chamado Costa Júnior e tinha uns 4 quilômetros para andar e de um lado era um eucalipto fechado e mato. Do outro lado um pasto também com mato. E eu tinha que passar aquela estrada de chão e todos já tinham ido, né, pra galera, pra festa da minada, e eu tinha que ir, mas tinha que caminhar uns 3, 4 quilômetros a pé. O escuro que só via o barulho, eu usava bota, o barulho de uma bota. Toque, 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 toque. E dava eco na estrada no escuro. Dava um eco, escuta essa. Dava eco na estrada no escuro. E eu vou caminhando. E quando eu estava já num lugar chamado Abaixada, assim, para pegar uma subida, um breu, não enxergava nada, nada. Capim do lado e tudo do outro. Daqui a pouco, eu estou indo, aquele silêncio, uma noite sem vento. Ah, meu Deus. E eu só ouvi o barulho do meu sapato. Meu sapato. Daqui a pouco, veio assim no meio do mato. Falei, misericórdia. Aí comecei a tremer. Aí eu já vi, veja, eu já tinha visto o lobisomem, eu já tinha visto o tamanho dele, eu já tinha visto, e naquela hora, eu não sei em quantos segundos, eu já tava com a bota na mão. Eu já tava com a bota na mão, e aquele negócio fez outro barulho. Eu só não esperei fazer a 5ª vez. Eu nunca corri tanto de volta. E quanto mais eu corria, mais o negócio atrás de mim. E eu falava, vai me pegar. É um monstro, é um lobisomem. E eu corria. Naquele escuro eu corria. E a camisa ia lá em cima e tal, e eu corria. E vai com aquela bota. E eu virei uma árvore chamada um pé de angico. Lá no Paraná tem esse pé de angico. Eu virei aquela curva daquela cerca assim. Virei e aquele barulho atrás de mim vinha. Ia me correndo. E eu falei, meu Deus do céu. Eu corria mais. Eu já estava mais na metade do caminho. Quando eu cheguei num bar, que dava num lugar que tinha luz, que eu cheguei que tava o pessoal, o que foi, Adinho? Quando eu falei, eu não sei, quem não me pegar, quando eu olhei era uma porca. Uma porca. Que lá o pessoal criava porco. E o porco tava solto no meio do mato. E a porca tava de cria. E essa porca se assustou comigo, ela... E vem e corria, quanto mais ela corria, mais eu corria, e passou a porca. Aí eu já estava sujo, estava descalço, eu já tinha tropeçado, aí lascou, não fui mais. O que é isso? Ansiedade. Outra vez no mesmo local que eu tô indo, era um forró. Eu falei, eu vou, moleque, a mãe você vai, vou. Aí eu fui, todo mundo já foi, era eu de novo. No meio do caminho. E no mesmo, tô indo tranquilo, e forró, e já pensando em dançar forró. Eu gosto de um forró. Aí eu cheguei no mesmo lugar, daqui a pouco um breu.
Eu vi, foi um cigarro. Tem alguém que tá vindo fumando. Eu tava de camisa branca. Alguém tá vindo fumando. Aí eu vi, eu vi quando aquele cigarro correu pro lado do barranco do eucalipto. Falei, opa, o bandido vai me pegar. Eu já também parei. Parei e falei, meu Deus, se ele vai me dar um tiro ou ele tá com facão. Eu já projetei o facão, eu já projetei uma arma, eu já projetei tudo. Até o tamanho do bandido eu projetei. Falei, meu Deus, deve ser grande o cara. Daqui a pouco eu vi que o cigarro, a pessoa faz assim. O cigarro... Falei, olha, ele jogou o cigarro. Enquanto ele tava com o cigarro, eu tava vendo. Agora, perdi. Agora ele vai chegar em mim porque não tá tudo escuro. O que eu fiz? Eu desci daquele, tava num barranquinho, desci daquele barranquinho que eu tava escondendo nele, eu desci e corri de volta, mas corri. E eu vi que também correu. Eu falei, vai me pegar. E eu achava que ele tava correndo de mim, eu corria mais. Nisso eu tava com a bota na mão de novo. A bota na mão de novo. Aí eu cheguei naquele bar, um pessoal, o que foi? Tinha um pessoal sentado nas pedras assim, eu contei que o cara quase me pega. O que foi? Um bandido. Um bandido, gente? Eu falei, um bandido quase me pega. Eu ia, mas menino, você tá doido? Menino, também, menino, você não pode ficar... Falei, quase me pegou. Aí fui pra casa da mãe, você não vai, mas não foi, filho? Falei, não, mãe, eu voltei, um bandido quase me pega. A mãe, meu Deus! E eu contei, criei o bandido, falei que ele tava armado, eu falei pra mãe que ele tava armado, que ele tinha facão, que ele tinha um facão na mão. Aí tal, passou. Aí veio, era o sábado, era um sabadão e eu dormindo em casa. Aí no domingo, na segunda-feira eu estou num bar chamado Venda, eram as Vendas. Eu fui lá, um amigo meu que já faleceu, o Chiquinho. Eu tô no balcão, encostado no balcão, conversando com o Chiquinho. Aí nós íamos até brincar, jogar bola. Daqui a pouco ele falou assim, não, Edinho, vem cá. O Zé, tinha um rapaz que chamava ele de Zé Mussu, né? Aí assim, olha o que o Zé Mussu tá contando aqui, que um cara quase pegou ele ontem. Eu falei, o quê? Mas como assim? Não, no sábado. Como assim? Aí ele contando. Edinho, ele era negrão, né? Edinho, o cara chegou no barranco, o cara armado, cara. E o cara se escondeu. E eu assim, eu falei, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Como é que foi? Ele contando. Falei, assim. Aí depois esse cara jogou o cigarro. Como é que você sabe? O cara jogou o cigarro. Ó, Edinho, já pegou você também? Eu falei, era eu que tava lá. Era eu. Aí eu queria pegar ele. E ele queria me pegar. Porque os dois... Eu voltei pra casa e ele tinha saído do serviço da usina. Ele dormiu em cima de uma caixa de água. Ele dormiu a noite toda em cima de uma caixa d'água lá numa outra sessão. Com medo de ir pra casa do bandido, que era eu, pegar ele. Você tá entendendo o processo? O que a ansiedade faz? A ansiedade faz você projetar. Entenda uma coisa. Uma coisa, veja. Uma coisa é você ter a ansiedade. É você, de repente, ter ansiedade. Isso acontece, às vezes você fica... Outra coisa é você ser ansiosa. É você ser ansioso, você ter isso como essência. Uma coisa é você ter ansiedade, outra coisa é você ser ansioso, ou ser ansiosa. Ter ansiedade, muitas pessoas passam por isso, às vezes no momento que vem. A outra coisa é você deixar ela criar raiz dentro de você, de repente você vai perder a vida, você vai deixar de amar, você vai deixar de viver, deixar de ter convivência com pessoas, vai desconfiar de tudo. Entende? Porque uma coisa é você ser ansioso. Outra coisa é você estar ansiosa. E tem que tomar posse disso. A ansiedade tem um momento de pico. O ansioso chega um momento... Ela tem um pico dela. Não falo do pico do Covid. A ansiedade tem um pico. Tem um momento crucial. O momento em que ela age poderosamente. A ansiedade é a noite. A noite é o pico dos ansiosos. Principalmente quando todo está dormindo, quando vem o silêncio, aí vem as preocupações com as coisas que vai fazer, e ele não dorme, aí dá taquicardia, a pessoa não está bem, aí a pessoa não consegue dormir bem, aí amanhece com dor no corpo, amanhece, e ainda não é a depressão, porque a pessoa ainda está em movimento, está fazendo as coisas, a pessoa ainda está na luta da vida. A ansiedade, ela é uma potente arma, ela tem um pico poderosamente. Veja, ela ataca... O sistema digestivo, ataca a sua visão. Você passa... Tem pessoas que falam, eu vi. Vi o quê? Eu vi
passou um vulto. Ai, nossa, que vulto que era. Era uma coisa preta. A ansiedade faz as pessoas perder o foco de visão. Pessoas ansiosas não podem pegar o volante. Muitos acidentes acontecem por causa... Tem pessoas que não conseguem tirar a carteira de motorista por causa da ansiedade. Tem pessoas que não estão prontas para pegar um volante, uma BR, uma cidade, um trânsito, porque por causa da ansiedade. Se alguém buzinar, a pessoa bate. Que está na frente, bate. Não é? Fala, as conversas ficam desconexas. O ansioso, ele não se inteira em si mesmo. Uma vertente grande da ansiedade, que trabalha, como eu já falei, que anda de mão dadas, é o medo. Não é? Veja, eu me lembro que a ansiedade, ela é um passinho para que ela abra a fechadura da porta que abre para a depressão. E é um grande perigo a ansiedade. Muitos vão buscar a direção espiritual. Muitas pessoas vão buscar a direção espiritual. Outros buscam um médico, psicólogo. Mas quando já está com verticulite, quando já está ruim, quando já está no fundo do poço, vai buscar. Não é que não é uma saída, é uma saída, graças a Deus que ainda foi buscar. Mas por que demorar se eu posso já eliminar todo esse processo da ansiedade? O que Jesus diz em Mateus 6, versículo 25? Não vos preocupeis. Veja, a palavra que Jesus diz, não sejas ansiosos. Agora, se eu vou dar um crédito para Deus, se eu vou tomar posse da palavra, não vou agir como Agar, ou como Sara, eu vou tomar posse. Então, Jesus está dizendo, não vos preocupeis, porque esta ansiedade. Veja, uma palavra boa, como diz o livro de Provérbios, restitui a alegria do coração. Se você tomar posse da palavra, ela entra na tua vida. Veja, Ana foi orar porque não tinha filho. Ana vivia ansiosa porque não ficava grávida. E ali o tempo foi passando e a outra mulher que estava dando do seu esposo, estava dando muitos filhos para o marido. E Ana não. Ana vai visitar, vai fazer as ofertas. E ali Ana se derrama, se ajoelha e ora no Senhor, se entrega. Aí Eli diz para Ana, se você está bêbada. Aí ela diz, não. Estou aqui confiando no meu Senhor, entregando minha situação. Estou me derramando, confio. Por causa da minha situação, assim, não estou bêbada. Então Eli diz para ela, então volte e seja feito em nome de Deus, conforme a tua vontade. A palavra de Eli encheu Ana. E Ana ficou grávida. E foi a mãe de Samuel. Samuel, predileto de Deus. Veja como é importante. Se essa palavra, se o Senhor hoje está dizendo, não vos preocupeis, então tire a ansiedade. Tire toda a ansiedade e medo de você não vai ser feliz, das coisas não dá certo. Acredite que o Senhor toma a direção da tua vida, dos teus problemas, da tua casa. Ele é o defensor até mesmo daqueles que se colocam para tentar atrapalhar o seu bem viver. Ele coloca anjos para te auxiliar. Veja, a meta grande e potente da ansiedade é atacar o seu coração. E fazer você se sentir taquicardia e achar que você tem que fazer exame até. Porque de repente você acha que começa a sentir dores. A ansiedade faz as pessoas sentir, nossa, o que foi? Não sei. É a ansiedade. Quando eu fiz cateterismo, porque eu quis fazer, os médicos olhando para mim, doutor Silvio aqui, de Gaspar, eu quero fazer. E dali, na antessala do centro cirúrgico, um homem saiu. E eu numa maca, segurei a mão dele e tal, falei, ele foi acalmando, falei, passou, a cirurgia já fez, calma. O doutor já fez, se você tá bem. E ele olhando pra mim, tá bem? Olha pra mim, você tá bem. E eu numa maca, a enfermeira deixou ele na outra. Eu ia entrar, ele tava saindo. Eu ia entrar pra fazer a cirurgia, ele tinha saído. Aí fui falando, ele se acalmou. Foi, melhorou? Uhum. A ansiedade leva muitas pessoas para o buraco. Tira você do processo de raciocínio lógico. Faz você muitas vezes se perder e você acaba maltratando pessoas do seu próprio convívio.
Sem você querer. Você fala, nossa, que besteira que eu fiz. Por que eu... Ah, desculpa. Não... Olha, foi sem querer. Claro que foi sem querer. É porque é um processo de inquietação, ansiedade. Veja, Marta. Jesus olha para Marta. Marta olha para Jesus. Olha Maria aí, eu tenho tanta coisa para fazer e ela não me ajuda. Inquieta, porque ela queria fazer alguma coisa para Jesus, para os apóstolos. Jesus diz, Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas? Uma só coisa é necessária, Marta. Maria escolheu a melhor parte, que não vai ser tirada. Veja, Marta estava fazendo tudo para receber o Senhor, porque o Senhor, se Jesus tivesse ainda chegar no outro dia era uma coisa, mas Jesus já estava dentro da casa dela, sentado, com os apóstolos, sentado, e ela estava nervosa, porque não ia fazer coisa. Veja, e Maria aproveitou e sentou aos pés dele. Marta fica, Senhor, olha aí, Maria não me ajuda. Tá. O ansioso, ele quer mostrar, ele quer fazer, ele precisa se mexer, senão ele não está bem. O Senhor está falando para você nessa tarde. Tire toda a preocupação. Calme. Pare. Se você confia que o Senhor pode ser o braço que te sustenta, dar uma saída, fazer com que uma luz acenda aonde você vê escuridão, ele vai fazer essa luz brilhar. Se de repente uma situação está sendo escura para você, Jesus vai fazer uma luz acontecer e você vai ter uma visão clara do que está acontecendo. Mas para isso, você precisa dar uma chance para Ele. Você precisa tomar posse da palavra, não agir como Sara. Já atropelar e tomar outra direção. Se o Senhor está determinando para você em uma situação hoje, tenha calma. Confia. Faz como Paulo disse. Toma a oração. Súplica. Tenha humildade diante do Senhor. Depois, agradeça ao Senhor. Porque se você acha que o teu problema ou da sua situação que você tem para resolver é grande, atrás de você ou na tua frente tem pessoas com problema 10 vezes pior. Tem pessoas que daria tudo hoje, nesse momento, para pegar a situação que você está passando. Tem pessoas que daria tudo para sair de um leito de UTI, para sair de uma situação de enfermidade terrível e falar para você, se pudesse falar para você, olha aqui, ô João, Maria, Pedro, não sei o teu nome. Mas ele falar, se Deus falar que troca nosso lugar, você troca comigo? Pensa nisso. Pensa numa pessoa que está sofrendo uma enfermidade tremenda. Se pudesse Deus agora falar assim, então vamos fazer assim, eu vou te dar o lugar daquele que está sofrendo e você dá o teu lugar. Pensa, se vale a pena você ser ansioso e ansiosa, se vale a pena você ficar tão preocupada com a situação, se não é hora de você descansar no Senhor e confiar que Ele vai dar uma saída para esta situação, que o Senhor vai abrir portas, abrir janelas, que o Senhor vai dar um direcionamento para essa situação que está matando e atrapalhando você. Veja, porque essa ansiedade, a ansiedade ela gera impaciência. Não deixa você esperar no Senhor. Ela faz você perder o trajeto, até mesmo aquilo que você está fazendo, seja no trabalho, seja na vida espiritual, familiar, social. Ela faz você perder a paciência e até mesmo o rumo das coisas que você estava indo. Porque as pessoas ansiosas se perdem. Toma cuidado, porque a sua vida pode estar tomando um rumo que não é o que Deus quer. E você pode estar a fim de tomar decisões que não é o que o Senhor quer para você. Por não saber esperar e confiar no Senhor. De repente está fazendo projetos de vida. Veja, a ansiedade é como a confiança no Senhor e na palavra do Senhor é como você colocar a semente. É você colocar a semente, uma semente no chão. Essa semente, ela vai ser enterrada. E depois de enterrada essa semente, ela vai sumir na terra. E depois de sumir na terra, ela vai se decompor. E depois que essa semente se decompor, nasce um broto. Tem pessoas que não têm. Eu já vi. Uma pessoa plantou uma semente de uma flor. Ah, Edinho, plantei, não vingou. Eu plantei aqui, ó, deram a semente, eu plantei. Mas aqui a pessoa, eu falei, mas por que está... De repente, arrancou. Já estava vindo o broto. Já estava vindo o broto, arrancou a semente. E cavou até com a colher a terra do vaso. Veja, tem pessoas que não espera o Senhor fazer brotar
a semente do bem. Ele não diz, dareis fruto 30, 60 e 100 por um. Quando a semente cai na terra da fé, na terra do bom coração, da compreensão que espera nele. Veja, o Senhor está chamando a sua atenção. Para de começar a fazer planos sem estar no Senhor. Para de fazer esses planos e atropelar a vontade do Senhor. Porque ele diz em Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, não é? Aqueles que dizem, amanhã eu vou em tal lugar fazer isso, isso e aquilo. A semana que vem eu estou indo lá fazer isso e isso. Em vez de dizer, se Deus quiser, irei e farei amanhã isto ou aquilo. As pessoas estão se impondo. Eu vou fazer isso depois. Não sabe o que vai acontecer, pois tudo está nas mãos do Senhor. Quando descansa na mão do Senhor, e Ele faz, Ele dá a sabedoria, Ele dá a força, Ele dá uma visão e uma forma de você fazer bem aquilo que você quer fazer. O Senhor está chamando. Seja alicerce a sua vida e o seu coração no Senhor. Eu quero orar com você. A Jaísa quer falar. Sim, é muito interessante quando você vem e nós vamos trazer esse processo da ansiedade, como você falou, né? De carteirinha falo desse tema e trazemos esse tema, porque a ansiedade, ela vem atrapalhar a nossa vida, os nossos planos. A ansiedade, ela está muito ligada à precipitação, né? O ansioso, ele também é precipitado, né? Ele toma atitudes e decisões sem o equilíbrio, né, da razão e do sentimento, né, sem analisar. Ele não deixa o Espírito Santo conduzir, as coisas não fluem. Ele mete os pés pelas mãos, como muitos falam, né, e as coisas não dão certo, e daí ele culpa a Deus. Então o ansioso, ele tem muito essa situação, né? Eu digo isso porque eu tinha uma ansiedade muito grande, por exemplo, numa prova, de passar numa matéria e tal. Eu ficava tão ansiosa que eu não conseguia expressar na prova, no método de avaliação, o que eu tinha aprendido, e daí eu ia mal, e daí eu não ia bem na matéria, e depois ficava me cobrando e coisa. Então, a ansiedade, ela faz a gente ser inimigo de nós mesmos, e além disso, ela faz a gente se auto-sabotar. Então, a ansiedade, ela realmente, ela vai... É um braço, né? Mais uma situação que vem impedir a gente de acontecer, na verdade, de a graça acontecer nas nossas vidas, né? A ansiedade, ela te deixa inquieto, a ansiedade, ela faz você entrar num processo, realmente você achar que você está pirando muitas vezes, né? Por exemplo, no meu processo de ansiedade, muitas vezes eu estava tão ansiosa que me dava muita coceira da cabeça aos pés, né? Em todo o corpo, porque a ansiedade, ela também tem esse aspecto, né? Soa as mãos, dá coceira, né? E daí a coceira gerava uma irritação e eu não conseguia dormir, e várias noites sem dormir, porque também vinha a insônia e não conseguia dormir porque estava me coçando, e eu entrava num processo de chorar, de desespero, porque eu não conseguia dormir, eu queria dormir, eu não parava de me coçar e eu queria que parasse. Então é uma situação que me deixava ofegante, me deixa só de lembrar o desespero que eu sentia por causa da ansiedade. E graças a Deus, o tema dessa live é vencer a ansiedade. E hoje, por causa do nome do Senhor, da fé do Senhor, por causa da oração, da ação de graças, das súplicas, em todas aquelas noites que eu suplicava, eu pedia, meu Deus, me ajuda, eu sei que tu pode, Senhor. Eu confio, tu faz tanta coisa, o que é pra te fazer parar de coçar? E eu chorava, eu clamava e tal. E depois disso o Senhor vem me dar a resposta. E quando eu dou o meu sim para Ele, quando eu entro no processo da conversão, o Senhor vem curando aos poucos, tanto que eu nem percebi. 4 meses depois, eu acho que eu fui comentar com o Edson. Meu, faz tempo que eu não me coço mais, minha alergia passou. Eu não tenho mais aquelas crises que eu entrava em pânico, que eu tremia, que eu chegava no ponto de ônibus da escola e eu entrava em desespero, eu chorava. Eu tinha crise de pânico na escola e ansiedade porque eu não conseguia fazer as coisas, então me travava de todos os jeitos. E quando eu disse o meu sim para o Senhor, Ele mostrou que sim, Ele tinha me ouvido em todas aquelas noites, em todos aqueles momentos que eu supliquei para Ele tirar aquilo de mim, para tirar aquele sentimento, para eu me sentir paz, para eu me sentir livre.
E ele mostrou isso, mostrou que eu venci sim esse processo de ser ansiosa, né? E hoje em dia, às vezes, né, dentro das situações, eu estou ansiosa por alguns motivos e tal, mas passa. Não é a mesma aflição, não é o mesmo sofrimento, não é a mesma inquietação. Então ele vai mostrar que quando nós damos o nosso sim para o Senhor, para a sua palavra, quando nós compreendemos o funcionamento dela no nosso ser, nos entregamos ao Senhor, Ele vem sarar e curar as nossas feridas. Ele vem acalmar o nosso coração e arrancar tudo aquilo que nos deixa aflitos, inquietos. Ele mostra para nós que sim, no barco está Jesus. Então quando vem os mares revoltos, né, vem as ondas, assim como na passagem que o Senhor nos traz, na passagem do barco, que Jesus estava deitado dormindo na proa, né, na ponta do barco, e os discípulos ficam ansiosos, eles ficam com medo, temerosos, eles acordam o Senhor e Ele acalma a tempestade. Ele vem fazer isso também nas nossas vidas. Então, para vencer a ansiedade, nós temos que nos entregar à mão daquele que pode contra ela, à mão daquele que acalma o nosso ser, acalma os nossos pensamentos, acalma o nosso coração. E quando isso acontece, nós nos sentimos livres. Então, graças a Deus, faz mais de quase 2 anos que eu não sei o que é ter uma crise daquela. E dou graças a Deus por isso, por essa libertação. Porque a ansiedade, sim, ela é um degrau, é um passo para mais uma coisa entrar na nossa vida. É uma crise de pânico, é uma depressão, é um suicídio, é uma situação de loucura que entranha no nosso ser, ela vem aprisionar-nos nós dentro de nós mesmos, gera incredulidade e tantas outras coisas no nosso coração. Então sim, nós vencemos a ansiedade pelo poder da fé, pelo poder da palavra, pelo poder da oração, pelo poder do louvor. Louvar ao Senhor e agradecer por todas as coisas e pela libertação. Então, quando nós nos entregamos àquele que tirou todos os nossos pecados na cruz, que lavou o nosso corpo, lavou a nossa vida, lavou a nossa alma e os nossos pecados com o seu sangue, que nos cura, que nós depositamos a nossa confiança nele, a confiança em Deus, e ele nos retribui com o seu amor, com a libertação, com a graça e o derramamento da sua graça nas nossas vidas. É sem medida, é papo reto, né? Sem resenha e certo, como o Edson costuma trazer para nós em suas falas nos comentários do Facebook, das situações. É um papo reto, sério, sem medida, né? O Senhor é a cura, Jesus é a cura, e nele nós vencemos sim a ansiedade. Que seu coração neste momento possa ser recipiente da graça. Sim, que você possa neste momento pulsar, sim, que seu coração possa estar pulsando, sim. Mas que é um chamado de, a cada pulsar, eu te amo, Jesus. Eu preciso de ti, Senhor. Socorro, Jesus. Olha essas minhas preocupações, Senhor. Se elas têm causado, Senhor, momento de uma fé, Senhor, fraca, medíocre, ajuda-me, Jesus. Tende misericórdia e piedade, Senhor, da miséria de minha alma. Senhor, tudo isso, Senhor, são as ciladas, as controvérsias, Senhor, são as pedras, são os ataques, Senhor. São as astúcias, Senhor, do mundo, de um sistema, Senhor, vil, que tenta, Senhor, mostrar que tudo é difícil, que tudo é mesquinho, que tudo é podre, que as coisas não vão dar certo, e que de repente não vamos vencer, que a felicidade está longe daqueles que creem e buscam o seu nome. Diz que estar contigo, Senhor, é só provas e sofrimento e dor. Que o correto, Senhor, é mergulhar na escuridão das depravações do mundo, das desobediências, das bebidas, dos vícios. Que o certo é viver
e ter o prazer da carne, o prazer das inimizades, das brigas, das rivalidades, dos palavrões, sim, Senhor, das indiferenças, das falsidades, das mentiras. E nisto, Senhor, muitas vezes, nos vemos, Senhor, envolvido nesse meio, Senhor, rodeado, Senhor, por ataques de dardos desse mundo vil, Senhor. De um sistema, Senhor, que mostra que precisamos seguir essas regras, senão não teremos espaço para a felicidade. Espaço, Senhor, para respirar o amor, a alegria. Jesus. Por isso, nesta tarde, nesse momento, nos amparamos na Tua palavra. Nos mergulhamos, Senhor, na Tua voz. Asseguramos, Senhor, nas Tuas mãos. Tomamos posse, Senhor, do Teu poder na nossa vida. Jesus, creio, Senhor, que Tu és o Deus, a verdade e a vida. Tu és o nosso socorro e a libertação de que precisamos. Tu és, Senhor, aquele que cuida, Senhor, a nossa destra, a nossa frente, a direita, a esquerda, atrás ou à frente, acima ou abaixo. Tudo está sustentado por Ti, Senhor, porque depositamos a nossa confiança em Ti. Jesus, há muitos irmãos e irmãs que sofrem por todo o processo também dessa ansiedade, Senhor, maligna, que vem, Senhor, para deturpar, para chacoalhar, para maltratar, Senhor. Jesus, estendei Tuas mãos, para que eles possam sentir, Senhor, a segurança, Senhor. Faz com que eles possam, Senhor, dar acesso, Senhor, à Tua voz, à Tua palavra. Que eles possam se sustentar, Senhor, e tomar uma posição, Senhor, de firmar em Ti, ser fiel à Tua palavra, ser fiel ao Teu nome. Fazer, Senhor, um propósito, Senhor, contigo. Derrama, Senhor, a Tua força, o Teu Santo Espírito, que inunda, que trabalha, que vivifica, que dá a paz, que cura, que liberta. Vem, Senhor, vem com o Teu fogo de amor. Sim, Senhor, quebra. Só Tu podes, Senhor. Envia os Teus anjos, Senhor, nesse momento junto a muitos que estão conosco nesta hora. E aqueles que virão, Senhor, que terão alcance dessa live, Senhor. Toque, Senhor, no coração deles. Mande os Teus anjos, Senhor, para direcioná-los, para caminhar, para defender, para instruir. Como Tu disse, Senhor, que mandaria um anjo para conduzir ao lugar que preparou, e que esse anjo está de sobreaviso na nossa presença, Senhor. Por isso, Jesus, tomamos posse do Teu anjo, que enviastes para cuidar de nós, da nossa vida, da nossa casa, da nossa saúde, Senhor, da paz que tanto buscamos em Ti, Senhor, e contigo, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós, em especial todos esses que estão conosco, como diz o Salmo 114, Senhor. Amo o Senhor porque Ele ouviu a voz da minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, no dia em que eu invoquei, nessa tarde, Senhor. Os laços da morte, eu acrescento ainda aqui do medo, da ansiedade, me envolvia. A rede da habitação dos mortos chega e apanhando de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Repito o que diz o Salmo. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salva minha vida.
meu irmão e minha irmã, olha o que diz esse salmo. Repita comigo. Foi então que invoquei o nome do Senhor. O Senhor salva minha vida. O Senhor salva minha vida. O Senhor é bom e justo. O Senhor é bom e justo. O Senhor é cheio de misericórdia, é nosso Deus. O Senhor é cheio de misericórdia, nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. O Senhor cuida dos corações simples. Acha-me na miséria. Acha-me na miséria. E Ele me salvou. E Ele me salvou. Volta, minha alma. Volta, minha alma. A tua serenidade. A tua serenidade. Porque o Senhor foi bom para contigo. Porque o Senhor foi bom para contigo. Pois livrou-me a alma da morte. Pois livrou-me a alma da morte. Preservou-me os olhos do planto. Preservou-me os olhos do planto. Os meus pés da queda. Os meus pés da queda. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Continuarei. Continuarei. O meu caminho. O meu caminho. Na terra dos vivos. Na terra dos vivos. Os laços da morte. Os laços da morte. Não me envolverá mais. Não me envolverá mais. Porque o Senhor é o meu rochedo. Porque o Senhor é meu rochedo. É minha força. É minha força. Ainda que caminhe. Ainda que eu caminhe. Pelo vale da sombra da morte. Pelo vale da sombra da morte. Não temerei. Não temerei. Deus está comigo. Deus está comigo. A ansiedade. A ansiedade. A aflição. A aflição. Longe de mim. Longe de mim. Porque o Espírito do Senhor. Porque o Espírito do Senhor. Me conduz. Me conduz. Me traz uma nova visão. Me traz uma nova visão. Um novo sentimento. Um novo sentimento. Uma nova ação. Uma nova ação. De fé. De fé. De crença. De crença. No meu Senhor. No meu Senhor. Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Salvador. Meu Salvador. Obrigado, Jesus, porque sei que Tu cuidas de nós. Te exaltamos e Te bendizemos nesse momento. E pelo poder da Santa Cruz, Senhor, nos rendemos na Sua presença. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão, Senhor, alcança todos os meus irmãos que muitas vezes foram cometidos, Senhor, pela ansiedade. Peço neste momento, Senhor, que as Tuas palavras nessa tarde seja a libertação da vida e do coração de cada um deles. Orem conosco, neste momento, pelo poder da Santa Cruz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão dos nossos anjos que o Senhor colocou para cuidar de nós. Daqueles que alcançaram a glória em todos os anjos e santos do céu, os profetas, os apóstolos. Pedro, Paulo, Catarina, a Virgem Imaculada Conceição. Que as bênçãos do Senhor cheguem sobre teu coração, sua casa, a nossa vida, a nossa história e tudo aquilo que nos deixava aflitos e ansiosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Venceu e vencerás toda ansiedade. Um beijo no teu coração, na tua vida e no teu espírito. E até o próximo. Até o próximo. Deus é contigo.